Muito provavelmente você já deve ter tido algum problema com ligadura na sua vida, seja para ligar do registro médio do saxofone para o grave, que é aí que tá aquela pedrinha no sapato, né, que todo mundo realmente sofre. E hoje nessa aula eu vou explicar para você aí como que você pode fazer um legato, um ligado, uma ligadura realmente perfeita sem ter nenhuma falha. Pessoal, se eu pudesse fazer um comentário sobre essa técnica ligadura, eu diria que a técnica ligadura é uma das técnicas mais subestimadas que tem no universo do nosso instrumento. A gente tem várias técnicas, como por exemplo a nossa sonoridade, embocadura, respiração. São técnicas que a gente dá uma determinada atenção no momento que a gente está trabalhando a técnica de base do nosso instrumento. Agora, quando a gente fala de ligadura, eu vejo poucas pessoas realmente entendendo o conceito por trás da ligadura. Na maioria das vezes, os saxofonistas, e até mesmo eu já vi gente profissional tocando legato que não realmente era um legato. Eu quero chegar no ponto de vocês aí do outro lado entenderem realmente que tocar ligado não é uma tarefa tão simples assim como a gente pensa. Pessoal, quando eu aprendi saxofone, eu aprendi a tocar com um clarinetista, né? Enfim, era um mestre de banda onde ele ensinava vários instrumentos e um dos instrumentos que ele ensinava era saxofone. E aí, enfim, de uma maneira bem simples, e eu também passo assim para os meus alunos sobre ligadura logo no início, é que ligadura é só você não parar de soprar, ou seja, continuar soprando e movimentar os dedos. É isso que todo mundo fala para alguém que está iniciando. Só que para uma pessoa que está mais avançadinha ali, ligadura não é bem, enfim, só soprar e mexer os dedos, porque além da técnica em específico, existe o detalhe por trás da técnica. Então, ter controle e domínio sobre uma técnica inclui você se importar e fazer acontecer os detalhes, enfim, por trás daquela técnica. Então, hoje, na técnica ligadura, eu vou passar um conceito para vocês e vou dar até um exemplo aqui com outro instrumento. Por exemplo, eu estudo piano e esses dias eu estava com dificuldade de tocar ligaduras no piano. É um conceito que a gente não consegue trazer para o nosso instrumento, ou melhor, é um conceito que é possível trazer para o nosso instrumento, mas que a gente não imagina como que um piano toca legato, porque a gente está apertando ali todas as teclas, ou seja, a gente está articulando, né? E o conceito de legato dentro do instrumento piano é de conexão entre as notas. E olha só que genial, esse é o real conceito de uma ligadura, não somente soprar e movimentar os dedos, porque às vezes o que acontece é que quando a gente sopra e movimenta os dedos, as notas elas não têm conexão, ou seja, elas saem desconexas. E aí o que acontece? Geralmente quando a gente vai tocar, por exemplo, um dó médio, um dó grave, a gente falha. E por conta dessa má compreensão de o que é um legato, um real ligado, uma real ligadura, a gente acaba não tendo uma eficiência tão legal assim quando se diz respeito ao trabalho da técnica ligadura. E Pablo, como que eu trabalho a conexão entre as notas? Geralmente, quando a gente toca ligadura e a gente movimenta os nossos dedos, o nosso sopro inconscientemente acompanha o movimento dos nossos dedos. Ou seja, quando a gente faz sol, fá, mi, ré e dó no saxofone, para mim eu já tenho isso automático, mas, por exemplo, para uma pessoa que não tem esse trabalho bem firme no saxofone com ligadura, ele vai tocar isso aqui, ó. E qual que é a diferença aqui, enfim, do sol, fá, mi, ré, dó de antes para esse sol, fá, mi, ré, dó de depois? O sopro acompanhou o movimento dos meus dedos em cada nota. Então, sol, fá, mi, ré, dó. Em vez de sol, fá, mi, ré, dó. Existe uma conexão. É como se, por exemplo, a gente estivesse caminhando e um passo esperasse o próximo passo para ele poder sair, enfim, o pé do chão, entende? Então, isso daqui, esse movimento de conexão entre os passos, também é dado nas notas, certo? Então, a gente não pode perder a conexão que o sopro traz
para nossa frase musical. Então, quando vocês forem fazer uma ligadura, né, por exemplo, Dó e Fá médio, por exemplo, se a gente pegar aqui um Dó e um Fá médio, tentem manter o seu sopro contínuo e fazer com que o movimento dos seus dedos não atrapalhe nessa continuidade do sopro, da coluna de ar. Então, aqui eu tô soprando reto, como se fosse uma nota só. E para qualquer intervalo isso serve, para uma oitava também, pessoal. Por exemplo, Dó médio e Dó grave. Então existe um nível de conexão entre as notas. Não pode haver, por exemplo, buracos entre uma nota e outra quando a gente fala de ligadura. Então, pessoal, esse daqui é o conceito de ligado, certo? Que você pode fazer. E eu vou passar agora um exercício para você treinar aí na sua casa, certo? A gente vai pegar de uma quinta, por exemplo, a gente está em Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente vai pegar da quinta nota, né, da escala, e a gente vai descer até a fundamental. Ou seja, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. E como que a gente vai pensar, certo, nessa estrutura? A gente vai pensar também nas tendências do saxofone. Quando a gente está tocando Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, repare que do Ré para o Dó a gente tem uma quebra muito grande de homogeneidade por conta da diferença de tubo, né? Olha só o tamanho do tubo do Ré, tá fechando isso tudo aqui, e o Dó, o tubo do Dó é pequenininho, certo? Então a gente tem que pensar na homogeneidade do nosso som também, quando a gente fala de ligadura. Então, não só pense nessa questão da conexão do sopro, né, da movimentação dos dedos, mas também compreenda as tendências acústicas do seu saxofone para poder realmente ter uma ligadura muito incisiva nessa parte do saxofone, né, da mão direita e da mão esquerda. E aí, qual que é o trabalho por trás disso aqui? Existe um trabalho de embocadura e também do sopro. Na nota Dó é interessante que a gente apoie um pouco mais, certo? O nosso sopro, ou seja, a gente vem descendentemente Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. No Dó, certo? Deixa ele realmente presente, porque essas notas da mão direita, elas geralmente têm mais força do que as notas da mão esquerda, certo? Relacionado à potência mesmo. E também na passagem do Ré para o Dó, arredonde um pouco a sua embocadura para criar mais conexão entre essas notas. Então, novamente. Certo? Aqui a gente tem muita conexão entre essas notas. E pessoal, isso serve para tudo, certo? No saxofone. Passou da mão direita para a mão esquerda, as notas da mão direita para a mão esquerda, já pensa nessa diferença acústica aí, porque isso vai fazer total diferença na sua ligadura. Mesma coisa, pessoal, para a região grave, certo? E quando a gente fala de regiões também, a gente tem que entender a maneira que a gente está soprando. Por exemplo, fazer uma ligadura no grave, essencialmente é legal a gente estar soprando com ar frio. Então, por exemplo, se a gente sopra Fi, isso daqui é ar frio. Agora, se a gente fala um O, isso daqui é ar quente, como se a gente estivesse bocejando. Então, essa compreensão, certo, da própria coluna de ar também é incisiva para a gente fazer ligaduras na região grave do nosso instrumento. Então, ar frio na região grave do instrumento vai ajudar a gente a ter um ligado realmente legato, como ele deve ser, né? Então, vai sair bem ligado. E pessoal, eu queria tocar agora uma música que tem disponível no meu curso Controle do Sax, onde eu ensino você a dominar as técnicas de base do saxofone. Enfim, lá dentro do curso eu ensino você a dominar o seu som através do trabalho da embocadura, da sua respiração, através, na verdade, do trabalho das 9 técnicas de base do saxofone, e uma delas é a própria ligadura. Vou tocar aqui para vocês essa obra, que foi escrita exclusivamente para o trabalho da ligadura. Então, ó, olha só, essas melodias arpejadas, se chama seresta arpejada.
Certo? Então aqui eu estou dando muito foco na questão da coluna de ar contínua, né? Sem que os meus dedos atrapalhem, enfim, na continuidade da minha coluna de ar, e também utilizando ar frio, porque eu estou tocando numa região grave. Então um bom exemplo para um trabalho, enfim, de ligadura é essa seresta arpejada aí do Felipe Teixeira, enfim, que está disponível para os alunos do curso Controle do Sax. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa questão da ligadura e vejo vocês no próximo vídeo.